No dia 24 de maio de 2022, um jovem de 18 anos, após disparar contra sua própria avó, foi até uma escola primária e lá abriu fogo, matando 21 pessoas, das quais 19 eram crianças e 2 eram adultos. Além dessas mortes, mais 17 pessoas ficaram feridas. Neste vídeo você verá todos os detalhes desse caso, como era a vida de Salvador Ramos antes de cometer esse massacre e o que levou a fazer isso. Olá pessoal, tudo bom com vocês? O caso de hoje é sobre um massacre que aconteceu em uma escola no Texas e é considerado um dos maiores massacres a escolas primárias nos Estados Unidos. Ele se assemelha ao massacre que aconteceu na escola Sandy Hook, onde um jovem chamado Adam invadiu a escola e matou 20 crianças e 6 adultos. Se você ainda não conhece o caso, vou deixar aqui nos comentários fixados para você ir lá conferir. Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve e ative o sininho das notificações. Assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Antes de irmos diretamente ao caso, vamos falar um pouco sobre o jovem que cometeu esse massacre, para entendermos melhor o motivo que o levou a fazer tal coisa. Salvador morava perto da escola com seus 2 avós maternos, chamado Rolando e Célia Martínez. A mãe dele, chamada Adriana Martínez, não morava com eles, mas em outra parte da cidade. Um dos vizinhos comentou que a mãe de Salvador estava passando por momentos difíceis, e por isso os avós cuidavam de Salvador. Já o pai dele nunca esteve presente em sua vida. Salvador estudava na escola secundária de Uvalde. Ele não tinha antecedentes criminais ou problemas de saúde mental documentados. Esse caso aconteceu em Uvalde, que é uma cidade no Texas, onde vive cerca de 16 mil pessoas, que quase metade dessas pessoas não falam inglês. A escola-alvo do massacre foi a escola primária Hope Elementary. Essa escola atende cerca de 600 alunos da segunda à quarta série. Salvador teve alguns empregos na cidade de Uvalde. Ele trabalhou em um restaurante fast food por um ano. Nesse trabalho, Salvador era um jovem muito tímido. Sem muitos amigos, ele tinha dificuldades em estabelecer relações sociais. O coordenador noturno do restaurante disse que muitos dos seus funcionários conversam entre si e eram amigáveis, mas Salvador não era assim. Um dos funcionários afirmou que ele era rude com os seus colegas de trabalho e enviava mensagens de textos inapropriadas, muitas vezes ameaçando os cozinheiros em seu trabalho. Ele perguntava coisas do tipo como: "Você sabe quem eu sou?" Além disso, Salvador fazia também trabalhos esporádicos com o avô, que instalava aparelhos de ar-condicionado. O perfil de Salvador era típico dos autores de massacre em escolas. Ele sofria de bullying no colégio onde estudava e gostava bastante de jogar videogame. Segundo colegas e amigos de Salvador, ele sofria de gagueira e de um forte sigmatismo, e esse era um dos motivos pelo qual ele sofria bullying. Apesar disso, ele lutava contra o bullying e frequentemente brigava com colegas de classe. Ele tinha poucos amigos e faltava bastante à escola. Esperava-se que ele se formasse no ensino médio em 2022, mas como ele faltava muito, a sua formatura se tornou improvável. Salvador tinha um grande amigo chamado Estever Garcia. Eles se tornaram amigos no 8º ano e desde aí se tornaram inseparáveis. Porém, um dia Garcia teve que se mudar para outro local do Texas junto com sua mãe. E foi aí que mudou tudo para Salvador. Era como se Garcia fosse a única pessoa que Salvador tinha e em quem podia se apoiar. Garcia conta que Salvador sofria bullying em todos os lugares. Ele disse que Salvador utilizava lápis preto nos olhos e usava roupas com características femininas, e por isso recebia comentários homofóbicos. Quando Garcia foi embora, Salvador abandonou a escola. Ele já queria fazer isso há muito tempo. Ele pedia ao seu avô para parar de frequentar as aulas por conta do bullying. Ao abandonar a escola, Salvador deixou o cabelo crescer. Começou a usar roupas pretas e botas militares. Toda essa situação de bullying, sentimento, abandono e problemas com a mãe levaram Salvador a se cortar. Certa vez ele apareceu para um amigo com marcas de arranhões no rosto. Inicialmente ele disse que essas marcas foram causadas por um gato, mas depois ele contou a verdade
que teria cortado seu próprio rosto com facas repetidas vezes e que fez isso por diversão. Antes de cometer o massacre, Salvador deu várias pistas do que ia fazer. Ele pediu para sua irmã comprar uma arma para ele, porém ela não aceitou seu pedido. Mas quando ele fez 18 anos, não precisou pedir a ninguém. Ele foi lá na loja e comprou 2 rifles. Salvador dizia em conversas nas redes sociais que tinha um segredo, que acabaria revelando em breve. Certa vez ele convidou uma moça para sair, porém ela recusou. Então Salvador começou a criar diferentes contas no Instagram para enviar mensagens para ela dizendo: "Eu te odeio. Vou te machucar." Outro sinal mais claro de Salvador foi quando ele, depois de atirar na avó, disse em suas redes sociais: "Vou atirar em uma escola primária." Salvador conversava com várias pessoas aleatórias em todo o mundo e normalmente ele se apresentava agressivo. Antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é importante para o crescimento do canal. Pelo que a gente já falou, fica evidente que a motivação de Salvador está relacionada à sua revolta perante a sociedade. Então, no dia 24 de maio de 2022, Salvador resolveu pôr fim a tudo isso. Primeiramente, ele atirou e feriu gravemente a sua avó na casa dela, onde ele teria morado por vários meses após problemas domésticos na casa da sua mãe. Ainda não se sabe por que ele atirou na sua avó. Acredita-se que ela teria descoberto o plano de Salvador, então ele resolveu matá-la. Ou teria sido devido a uma discussão que eles tiveram por causa de uma conta de telefone. A avó dele foi transportada de helicóptero para o hospital e se recuperou bem após uma cirurgia. Depois de atirar em sua avó, Salvador pegou sua caminhonete preta e seguiu para a escola Robert Elementary, que ficava a 800 metros de distância. Antes de sair, ele havia mandado uma mensagem para uma amiga afirmando que atirou em sua avó e queria atirar em uma escola primária. Essa amiga não acreditou que era verdade e por isso não ligou para a polícia. Quando Salvador estava próximo da escola, dirigindo a caminhonete, ele perdeu o controle e saiu da pista batendo em um bueiro que ficava atrás da escola primária. Às 11h32, a emergência recebeu uma ligação comunicando do acidente que ocorreu com Salvador e também afirmando que ele estava saindo armado do carro. Salvador teria levado seus 2 rifles que comprou quando completou 18 anos, mas ele resolveu deixar um deles no carro. Ele invadiu a escola e assim que entrou começou a atirar em crianças, professores e quem estivesse pela sua frente. Salvador trancou-se em uma sala de aula e foi dentro dessa sala que a maioria ou todas as 19 crianças e 2 professores foram mortos. Imediatamente, vários policiais chegaram à escola e começaram a quebrar as janelas ao redor da escola tentando evacuar as crianças e professores. Outros policiais trocaram um tiro com Salvador enquanto ele se escondia em uma barricada. Então, um policial, após 77 minutos de ação, conseguiu acertar e matar Salvador, pondo fim àquele massacre. No total, 21 pessoas morreram, das quais 19 eram crianças e 2 eram adultos. Além disso, 17 outras pessoas ficaram feridas. Após o massacre, a Hope Elementary School foi demolido. O prefeito da cidade de Uvalde afirmou que não poderia pedir a nenhuma criança ou professor que voltasse àquela escola depois de tudo que aconteceu. Na análise do caso, foi considerado que a polícia agiu de maneira incorreta e que eles poderiam ter impedido Salvador muito antes dele fazer muitas vítimas. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se você gostou, não se esquece de se inscrever e deixar o seu joinha. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.